Graça e paz, igreja, por bondade, graça e misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez aqui. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Vamos estar falando o nosso tema e a nossa divisa. E vamos estar cantando o nosso cântico oficial da 32ª Santa Convocação. O nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Vamos cantar A Minha Vida é do Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei e não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença
Ele, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, eu glorifico e exalto o teu santo, excelso e glorioso nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. E é nesta misericórdia que estamos e permanecemos firmes. Sei que vivemos dias trabalhosos. Sei que as pessoas enfrentam muitas lutas, adversidades e dificuldades. Sei, Senhor Deus, que há muitos compromissos, há muitas responsabilidades que os teus servos da periferia têm. E que em momentos assim de feriados que é prolongado, as pessoas vão visitar parentes, amigos, lugares para lazer e deixam de vir à tua casa para cultuar, louvar e exaltar ao Senhor. Usam deste mecanismo que temos de termos o culto ao vivo para estar cultuando onde quer que estejam. E a tua graça também os alcance. E o Senhor Deus os revista com o teu poder, com a tua misericórdia, assim como se compadece e tem misericórdia de cada um de nós. Mas desperta o teu povo, desperta a tua igreja a vir à tua casa, a cultuar, Senhor Deus, junto com os irmãos, porque tu dizes na tua palavra, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu te agradeço, Senhor Deus, por estar aqui com o Senhor, na tua casa e junto ao teu povo, e proclamando o Evangelho, Senhor Deus, que chega a lugares que nem imagino. Então eu te louvo e exalto o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Hino 322 do cantor cristão. 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me
deixará. Vida eterna me outorgou, sem me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, graças a Deus, mais um domingo nas nossas vidas. E um domingo ensolarado, gostoso. E estamos com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, para aprendermos mais acerca dele. E isso muito nos alegra, porque aprendendo mais com Deus, dele, nós vamos aprendendo a nos comportar, em nos enquadrarmos dentro daquilo que ele requer de cada um de nós. E isso é muito bom, porque a palavra de Deus nos diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que cada um que está aqui presente na manhã deste dia e está aí nos assistindo agora, está nos vendo e ouvindo, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor os alcance em o nome de Jesus. E se porventura há algum de vós ou dos seus enfermos, e essa enfermidade não for para a morte, que em nome do Senhor Jesus Cristo, a enfermidade no corpo, na alma e no espírito seja curada agora em o nome de Jesus. E se porventura há entre vós alguém cativo, prisioneiro de Satanás, no nome de Jesus Cristo, esteja liberto. O Senhor está soltando as suas amarras. Que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo vos alcance do alto da cabeça à planta dos vossos pés. Meus amados, hoje nós estamos na continuidade da Santa Convocação, da 32ª Santa Convocação, aprendendo de Jesus. E de fato é um aprendizado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o Sermão do Monte e temos aprendido ou revisto muitas coisas que já havíamos esquecido e pelo esquecimento relaxado um pouco no que tange aos ensinos da palavra do Logos. Então é muito propício estarmos estudando com o ensino de Jesus acerca de questões que eram tratadas antigamente da lei. E Jesus Cristo está falando estas coisas da forma como é de fato e não como era interpretada, seguida e não obedecida na sua integralidade e não obedecida na sua totalidade. Então as pessoas achavam que estavam cumprindo a lei, quando que na realidade continuavam a transgredir contra o Senhor, contra a sua palavra, contra a sua vontade. E eu quero convidar você para ler comigo em Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar
da sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo, isso é Jesus falando, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E aqui está colocando a mulher. Mas isso aqui também é ao homem. O homem não está isento, jamais, do que Jesus Cristo está falando, do que Jesus Cristo está ensinando. Então, o divórcio está na lei. E a gente vai ver Deuteronômio 24, de 1 a 4. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Essa é a lei. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciar dela não poderá casar-se com ela de novo e nem amaziar-se, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Bendito Deus. Nós precisamos do auxílio do Senhor, da iluminação do Santo Espírito do Senhor. É o Senhor que é o autor da lei. É o Senhor que está falando aqui no Sermão do Monte. E está a ensinar o seu povo a forma de viver, de ter longos dias sobre a face da terra, ter uma vida abundante e feliz. E evitar transgredir contra o Senhor e a sua palavra e procurar viver conforme o Senhor ordena. Então eu quero te pedir auxílio, Pai. No nome de Jesus, entra com a tua graça sobre a minha vida, a vida dos que estão presentes e a vida dos que estão ouvindo e vendo agora ao vivo e daqueles que ao longo dos tempos, enquanto estas mídias existirem e não for vedado o direito de proclamar Cristo, isso possa chegar ao coração de muitas pessoas e transformar as suas vidas para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, são questões que nós precisamos atentar. Deuteronômio, lei mosaica. Essas questões servem só para o povo de Israel. Essas questões servem hoje para as nações gentílicas, servem hoje no terceiro milênio, em 2023.
2023. Como é que essas questões funcionam? Como que a nossa nação vê estas coisas? Quais as leis vigentes no nosso país e como que é o comportamento da sociedade hoje em 2023? Eu tenho aqui algumas leis da nossa nação e que a Lei 11.106 de 2005 tirou do Código Penal a pena de 15 dias a 6 meses de detenção para as pessoas que se separavam, que deixavam a mulher e os filhos e se juntasse com uma outra pessoa. Em 2002, o artigo 1571 do Código Penal, que é o seu artigo 4, determinou o seguinte: o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Lei brasileira da nossa jurisdição, do nosso país, que de tempo em tempo vai analisando e acomodando a sociedade de acordo com os acontecimentos. Em 2002, o artigo 1566 estabelece 5 pontos a serem seguidos. São deveres dos cônjuges enquanto casados. Primeiro, fidelidade. E fidelidade dos dois, recíproca. É uma exigência do artigo 1566. Segundo, vida comum no domicílio conjugal. Terceiro, mútua assistência. Um dando amparo ao outro. Quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Quinto, respeito e consideração mútua. Bom seria que todos os que declaram amor eterno e apostam a sua felicidade no casamento pudessem estar dentro destes parâmetros que o artigo 1566 estabelece como regra para que todas as famílias em território nacional vivam desta maneira. Esta é a lei dos homens. A lei de Deus é anterior a essa. E Jesus Cristo não está revogando esta lei. Ele está dando real sentido para que haja uma compreensão, uma amplitude
em percepção de compreender o que Deus requer do casal, do casamento. Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas disserem, e elas falam duas coisas que são ruins e pecam contra Deus. Se eu achar quem inventou o trabalho, eu mato. Se eu achar quem inventou o casamento, eu mato. O trabalho é uma instituição divina, assim como o casamento. Então, amados de Jesus Cristo, estar apaixonado é uma coisa, amar é outra. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E o Senhor Jesus Cristo está falando que o casamento dura até que essa responsabilidade mútua de fidelidade seja traída. E aí dá ao homem ou à mulher o álibi para divorciar-se, para estar livre de e constituir um novo matrimônio. Sem não antes deixar claro a parte que rompeu, que transgrediu, que pecou, de continuar presa ao casamento, mesmo estando divorciada, porque o casamento é o ato da formação de um só ser. Então, aquela pessoa que pecou contra, aquela pessoa que adulterou, ela está maculada pelo pecado. E o seu relacionamento com quem quer que seja transfere a quem estiver com a macular-se também, a transgredir também. Então, é muito oportuna esta palavra neste dia de hoje, porque nos dias de hoje, a cada 30 casamentos realizados, 10 deixam de existir, até 13,6 meses. Deixa eu repetir. A cada 30 matrimônios, em 13 anos e 6 meses, 10 deixam de existir. E é curioso, hoje, no terceiro milênio, qual que é a discordância que faz as pessoas se separarem. E pasmem os irmãos, não é por infidelidade conjugal, mas é por infidelidade. Sabe qual é a infidelidade? A financeira. Eu trabalho e o dinheiro é meu. E o outro diz, eu trabalho e o dinheiro é meu. Então, isso, no terceiro milênio, em uma sociedade mais descolada, com mais informação, as separações, que também tem infidelidade sexual, é a financeira. Vivemos em um tempo de crise. Há muitos anos atrás, em uma igreja, eu conheci um casal ativo na igreja,
em que, se o marido emprestasse o dinheiro que a mulher ganhava, ele tinha prazo para pagar. E vice-versa. Eles não são um. Então o dinheiro é dos dois. Não importa quem ganha mais e quem ganha menos. Deve haver um planejamento familiar para tratar das finanças. Não é eu pago isso e você paga aquilo. É nós colocamos o dinheiro e nós dois decidimos o que esse dinheiro faz e se vamos guardar alguma coisa e na conta de quem? Na conta conjunta. Então essas questões dão problemas. Problemas que levam até ao divórcio. Aqui em Deuteronômio, a palavra está dizendo que por incompatibilidade de gênios, e aqui usa o homem, porque Israel é machista, diz que ele pode largar dela. Mas ele, se ficar com outra, comete adultério. E se ela ficar com outro, também comete adultério. E se nós formos lá para Apocalipse 20, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E Jesus aqui está ensinando que qualquer um que repudiar, que se separar da mulher, e aqui fala de procedimento, e procedimento de separação, para deixar a mulher livre, ou para deixar o homem livre. E ele continua. Além disso, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer um que se divorciar da mulher, a não ser por causa de fornicação, do ato sexual ilícito, então, que só por este motivo faz com que, ao que se casar com ela, seja marcado por ela, como se fosse uma moléstia que ela passa a carregar com ela, ou uma moléstia que ele passe a carregar com ele. E qualquer que fizer um só corpo pelo coito com ele ou com ela, peca contra Deus. A justiça humana, de tempos em tempos, vai adequando pelo percentual que há na sociedade, porque há organismos, instituições que vão observando a ação comportamental da sociedade de tempo em tempo, então vai ajustando as leis conforme o costume da sociedade. Mas na palavra passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, pastor, na palavra de Deus não está escrito: sujeitai-vos, pois, à lei dos homens e à lei de Deus.
Sim. Mas também está escrito: seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. O que impera como casamento, como lei? Bom, nós vamos vendo dentro da palavra de Deus que o divórcio no casamento, pelo adultério, foi dado não com contrariedade de Deus, mas por quê? Por causa da dureza do coração dos homens. Mas quem não transgrediu e passa a ser contaminado pelo, deve deixar ela livre e ficar livre. E ele pode casar outra vez. Então, há um álibi bíblico pela dureza do coração dos homens de ele contrair matrimônio com uma outra pessoa. Há amparo legal e bíblico, onde não há condenação, onde há uma absolvição prévia. Então, amados de Jesus Cristo, nós, vendo estas questões, vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Essa não é mais uma palavra de Cristo, mas uma palavra de um cristão, que diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não vou anular a palavra do apóstolo, mas eu vou me concentrar no ensino de Jesus. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Mas, se o fizer, permaneça sem casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da mulher. É um conselho paulino, embasado dentro do Sermão da Montanha, do que Cristo ensinou. O que deixa uma mulher livre é quando o seu marido adultera contra ela. O que deixa o marido livre é o divórcio, porque ela adulterou contra ele. Mas o que é a instituição casamento? É uma união que se acaba naturalmente quando um dos dois morre. Mas morre por completo. Não, minha mulher era assim, tal, carinhosa e já não é mais. A minha mulher morreu carinhosamente. Era assim, minha mulher morreu sexualmente. Era assim, meu marido... meu marido é o amado de Jesus Cristo. Até que a morte física os separe. E é impressionante que a igreja ela é mais seletiva. O evangelho é mais seletivo. Há mulheres que são viúvas e há mulheres que são viúvas. Há maridos que são viúvos e há maridos que são viúvos. Mas por que essa expressão, esse acentuamento no viúvas e nos viúvos? Porque só os que são verdadeiramente viúvas
podem ser de grande estima dentro da igreja. Só os que são verdadeiramente viúvos, que são de grande estima na igreja, separados para serviço na igreja. E aqui, estritamente falado, no diaconato. Estabelecido por Deus. Por quê? Porque Deus preza pela santidade. Deus preserva pela pureza. E ontem nós estávamos falando sobre isso, e tudo engloba a santidade. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora, porque é melhor entrares nos céus sem um olho do que ser precipitado no inferno. Se a tua mão direita pecar, corte e arranque-o fora. Então você deve ser. A instituição casamento, ela é santa. E ela não pode ser maculada. Porque tem advertências, avisos para os que cometem tais coisas, e Deus não aprova. Mas as pessoas vivem hoje no mundo como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Hoje em dia, o que nós vemos não são casamentos, são acasalamentos. Existem pessoas que contam os casos extraconjugais. Eu tive um parente que o último censo dele, traitório, de trair, era 696 casos. Então as pessoas, como lá os filmes do Velho Oeste, os pistoleiros marcavam na coronha do revólver quantos tinham matado. E tem gente que faz questão de enumerar os casos de adultério. As moças e os rapazes fazem N test drive para aprender, como se isso precisasse de aprender, para que quando for para o matrimônio, saiba como fazer com o marido ou com a esposa. Mas como se acostuma na troca permanente de parceiros, no casamento não se contenta. Fica chato. Casamento é aliança com Deus. E eu sempre falo nos casamentos que celebro. Quem come a carne é obrigado a roer o osso. Foi assim lá no casamento da Amara, na Barra de Valença, naquela igreja, no meio dos cacaueiros, cheia de gente. Ei, Juva, que casamentão, hein? E aí um pastor disse para mim lá depois da cerimônia: Pastor Sérgio, o senhor veio tacar fogo nos cacaueiros aqui. Casamento é para sempre. Agora, não dá para mulher, não dá para conviver com um adúltero. Não dá para conviver com uma adúltera.
Aqui em Deuteronômio, ela poderia casar-se de novo se ele, por qualquer motivo, ela não passa a minha roupa. Ela não prega o botão da minha camisa. E eu já não suporto mais andar com a roupa amarrotada. Eu já não suporto mais ter as minhas camisas sem botão. Vou largar dessa mulher. Eu arrumar uma mulher costureira. E ela vai e se casa com outro. E morre o outro. E aí ela aprende a pregar botão, aprende a passar roupa. Morreu o segundo, ela vai voltar para o primeiro. Deus disse que não pode mais. Rompeu, acabou. Ele casa com outro e comete adultério, e ela casa com outro e comete adultério. Ambos estão contaminados. E o matrimônio é santo. É uma instituição divina que faz parte do nascimento de uma família. E uma família que se separa por problema dos adultos destrói a vida de todas as crianças. Há uma série de problemas oriundos do desajuste comportamental que atinge os filhos, que por consequência macula a sociedade, deteriora a sociedade. Tanto é que nós falamos aqui anteriormente de 3 leis convertidas e transformadas em decorrência do que está acontecendo na sociedade, que de tempos em tempos vai ajustando. E hoje nós vemos no nosso país a união estável, que não prende mais, mas que dá direitos iguais aos casados. Nós vemos coisas mais graves, das quais não podemos falar, porque a nossa mensagem vai ser cortada. Ainda não aqui, mas já no Japão, pode se casar com o cachorro, pode se casar com o gato, pode se casar com o sofá, pode se casar com a cama, pode se casar com aquele vaso. Por quê? Porque a sociedade vai ajustando os seus em meios à transitoriedade cultural, comportamental dos seus. Mas a Bíblia não muda. Mas Deus não muda. Então, o que Deus pede é que mantenhamos-nos conforme o compromisso firmado com amor, respeito, consideração, gratidão e fidelidade. Para que não haja prejuízo pessoal, conjugal, familiar e coletivo na sociedade. Se não fosse importante isso e relevante isso, Cristo não ficaria uma noite inteira falando acerca de coisas indispensáveis para uma vida abundante, para uma vida feliz. A palavra aqui que cabe é que
manda quem pode e obedece quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas Deus te deu uma vida. Te deu o livre arbítrio. Você pode fazer da sua vida aquilo que você quiser. Se você acha que o seu casamento ele não está bom, você tem a liberdade de trocar de mulher ou trocar de marido, como quem troca de roupa. A vida é sua. E hoje a máxima da sociedade é, 2 pontos. Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Você pode fazer o que você quiser. Você pode. E hoje está se usando o negócio, né? Namorar, namorido, né? Nego hoje deita e rola até dentro das igrejas. E ainda bebe ceia, ainda participa da ceia. Nas grandes igrejas, ninguém conhece. Ninguém, pastor não pastoreia. Ninguém, você já entra lá na igreja, tem o kit ceia. Você já entra, você já pega o kit ceia. Então você vai participar da ceia contrário àquilo que a palavra fala. Pode tudo. Igreja pequena ninguém vem porque é pastoreado. Mas em igreja grande que ninguém conhece ninguém, só Deus sabe. Você pode ser membro de uma igreja, mas pode ser membro de uma igreja sem ser membro no corpo de Jesus Cristo. Onde você quer passar a sua eternidade? Com aquilo que a sociedade prega, com a liberdade que o mundo dá, ou com as diretrizes e os espaços que Deus coloca no nosso caminho? 2 coisas. A primeira, pense bem antes de casar e com quem vai casar. E casado, pense bem. Avalie bem. Porque da sua fidelidade e da sua santidade, da fidelidade de um para com o outro, da santidade, da preservação dessa instituição gloriosa que é o casamento, que une 2 seres em um único ser. E a Bíblia diz, serão uma só carne. Para que você não largue jamais da sua mulher e não seja você o causador de divorciar-se do seu marido. E que não seja nenhum e nem outro. E que vocês possam ser casados forever. Para sempre. Deus está abençoando. Casamento não é mar de rosas. A mulher tem que ser mulher e o homem tem que ser homem. Porque não é fácil viver casado não, viu? Embora seja simples, mas não é fácil. Sem contar as investidas do mundo contra o casamento. Mas vale a pena viver até o último dia de vida. Lembro do testemunho da dona Isabel, minha mãe, que ficou 47 anos casada com meu pai. E ela dizia, aquele velho me enganou. Ele foi primeiro do que eu. Quem tinha que ter ido primeiro era eu, não era ele. Às vezes a morte ainda traz coisas que, puxa vida. Eu sou testemunha em um tempo de vida, quando comecei a ter razão, e até 1995, no dia 31 de julho de 1995, que meu pai faleceu. Eu nunca vi, vou repetir isso, eu nunca vi o meu pai falar alto com minha mãe,
e nem a minha mãe falar alto com o meu pai. E um dia, aos 18 anos de idade, meu pai, acidentado na Martins Fontes 580, em um sábado chuvoso, eu sentei à cama com meu pai e disse: Pai, o senhor me ensina eu a ser homem como o senhor, a ser crente como o senhor e a ser um marido como o senhor. Choramos tudo. Você ensina os seus filhos com o seu modus operandi. Casamentos fortes, sociedades fortes. Famílias santificadas, famílias felizes. Famílias em Cristo, para sempre com Cristo. Santidade. Então, nós não precisamos estar no Código Penal, nas leis que o país, mas a lei suprema que vem de Deus. Deus, pois, tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha, pois, misericórdia de você, minha irmã. Que Deus tenha misericórdia do casamento. Deus abençoe vocês. E que nunca possa ter traição. Que nunca possa ter infidelidade sexual e nem financeira. Vocês sejam um, como Cristo o é com Deus. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por estar com o Senhor, a casa do Senhor. Embora o público seja tão pequeno lá na manhã deste dia aqui na igreja, e a palavra tão importante, indispensável para uma vida abundante, mas as pessoas têm problemas, muitas viajando, muitas com problemas até familiares que não puderam chegar, que não puderam vir. Que o Senhor Deus os abençoe, os guarde, os livre do maligno, e que os possa, Senhor Deus, abençoar em preservar-se, preservando esta dádiva, esta bênção que é a união de dois seres com o Senhor nesta aliança perfeita, onde o Senhor é a solda e não fica marca, nem dá para se notar que tem uma emenda, mas que o Senhor está presente. Tenha misericórdia das nossas vidas. Preserva as nossas vidas para a fidelidade e a santidade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.